Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria do direito, teoria da justiça e filosofia do direito, e hoje eu vou corrigir a 10ª questão da 42ª prova da ordem, exame de ordem unificado, que foi aplicado pela OAB agora em 1º de dezembro de 2024. A 9ª questão, que eu já corrigi, está disponível aqui no canal, tratou de Platão. Essa 10ª questão tratou de Aristóteles. Posso acrescentar para vocês que eu gostei muito das duas questões. Quem formulou as duas questões está de parabéns, cobrando, além de tudo, autores clássicos sobre a teoria da justiça, mas mais do que isso, são muito representativas do que cada um desses filósofos apresenta como respostas à pergunta o que é justiça, e mesmo sobre as formas de governo de constituição, que é o caso dessa 10ª questão. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Sem mais demoras, vamos ver o que diz o enunciado da 10ª questão da prova da ordem. O governo é o exercício do poder supremo do Estado. Este poder só poderia estar ou nas mãos de um só, ou da minoria, ou da maioria das pessoas. Quando o monarca, a minoria ou a maioria não buscam uns aos outros, senão a felicidade geral, o governo é necessariamente justo. Aristóteles. No livro A Política, Aristóteles fala do que ele considera as formas adequadas ou justas de governo de um só, de poucos ou de muitos. São elas, respectivamente, monarquia, aristocracia e república. Porém, ele afirma que cada uma dessas formas de governo pode degenerar, respectivamente, para uma forma injusta. Seriam elas: bom, quem acompanha o trabalho aqui no canal sabe que eu tenho 2 minutos de filosofia a respeito das formas de governo em Aristóteles. Tenho também uma excelente playlist que eu gravei com outros 6 professores, doutores, que conhecem muito a teoria do Aristóteles, que a gente começa falando a respeito da ética de Aristóteles e depois da política. Nessas duas playlists você vai encontrar uma versão introdutória e uma versão profunda a respeito das formas de governo, ou melhor, das formas de constituição para Aristóteles. Então, se você quiser saber mais sobre Aristóteles, leia Ética, Nicômaco e Política e assista essas playlists. Se você tivesse assistido, certamente acertaria essa questão. Vale a pena a gente mencionar que Aristóteles classifica as formas de constituição ou as formas de governo político em o governo do um, dos poucos e dos muitos. Quando o governo do um é exercido para o bem comum, ele é um governo régio ou uma realeza. Quando ele é exercido tão somente para os interesses daquele governante, é uma tirania. Quando o governo dos poucos é exercido pelos melhores, pelos aristói, os aristocratas, e é exercido segundo a virtude para o bem comum, é uma aristocracia. Quando é exercido pelos poucos, mas não os poucos virtuosos, mas os poucos ricos, que exercem apenas por seus próprios interesses, buscando enriquecer-se, locupletar-se muito mais às custas das pessoas mais pobres, esse é uma oligarquia. Quando o governo é exercido pela maioria para o bem comum, não apenas para os interesses dessas maiorias, excluindo a minoria, esse seria uma politeia ou um governo republicano ou governo constitucional. Aí depende como a pessoa traduz essa expressão politeia. Por outro lado, quando ele é exercido para os interesses da maioria e exclui-se uma parcela da população, nesse caso é uma democracia. Demo, povo, kratos no poder. Então, democracia é o povo no poder, e para Aristóteles ele é um governo degenerado. Assim como a tirania é o pior de todos os governos e a realeza é o melhor de todos os governos, a democracia é uma degeneração da república, porque a república é exercido o governo de acordo com a lei para o bem de todos, pela maioria. Já a democracia é quando o governo é exercido não segundo a lei, mas segundo a sua vontade de cada um ali, da maioria, que acaba por oprimir a minoria. Então, enquanto a politeia ou regime republicano é um regime bom, é um regime reto, a democracia para Aristóteles é um regime desviado. Vamos ver então quais são as alternativas que o examinador propõe para nós. A tirania, que busca apenas a utilidade do monarca, a oligarquia, que busca apenas a utilidade dos ricos, e a democracia, que busca apenas a utilidade dos pobres. Bem, para mim essa alternativa parece correta já de saída, porque como eu acabei de definir, e como eu defino nesses outros vídeos com os professores que eu mencionei agora, é exatamente isso que o Aristóteles fala. Porém, vamos ver se na letra B ou nas demais alternativas não tem uma que seja mais correta. Imperialismo, que busca apenas o que é bom para o império,
aporofobia, que vocês devem saber que é uma rejeição aos pobres, ou medo de pobres. Então, a aporofobia, que busca apenas o que é bom para os ricos, a timocracia, que busca apenas o que é bom para os pobres. Não é esse o caso de Aristóteles, certamente não é o caso também de imperialismo e de aporofobia. Aristóteles não trata dessas questões. Então, vamos ver o que diz a letra C. Cleptocracia, que admite os desvios de quem governa, parlamentarismo, que enfraquece o poder do governante, e agorofobia, que enfraquece o poder dos cidadãos. Não seria também o caso de Aristóteles, né? Ele nunca falou em uma cleptocracia, ou um parlamentarismo, ou numa agorofobia. Podemos descartar essa alternativa também de plano. Vamos ver o que diz a letra D. Misticismo, que cria um fetiche em torno do governante, elitismo, em que apenas um pequeno grupo governa de fato, e assembleísmo, que dificulta o processo de decisão política. Também não é o caso de Aristóteles. Acho que o examinador foi muito criativo com essas duas últimas alternativas. A própria questão da assembleísmo aqui, como um desvio, Aristóteles considera que muitas vezes em uma situação política a gente pode não ter ninguém que sobrepasse os demais em caráter e em virtude. Contudo, nesse caso, uma assembleia pode ser uma boa solução, porque o vício de cada um vai corrigir o vício do outro, segundo Aristóteles, e aí a decisão vai ser mais justa do que uma pessoa viciosa impor a sua vontade particular sobre os demais, o que seria o caso de uma tirania, ou uma minoria viciosa impor a sua vontade dos demais, o que seria uma oligarquia. Logo, nessa situação, talvez até mesmo um assembleísmo seria um regime melhor e aceitável diante dessa circunstância. Por isso, a alternativa correta só pode ser a letra A, que diz que tirania, que busca apenas a utilidade do monarca, oligarquia, que busca apenas a utilidade dos ricos, e democracia, que busca apenas a utilidade dos pobres. E essa foi a correção da 10ª questão do 42º Exame de Ordem Unificado aplicado agora em dezembro de 2024. Uma questão sensacional que privilegia o filósofo Aristóteles, o grego, né, discípulo de Platão. Inclusive a questão 9 foi a respeito da justiça em Platão, e acho que ela é uma questão muito justa para quem quer ser um advogado, né, quer se formar e ser um advogado, se formar em direito e ser um advogado, porque ela exige o mínimo que a pessoa deve saber para poder entender esses conceitos que são fundamentais no exercício da advocacia ou de qualquer profissão jurídica, que são a democracia, o governo régio, a aristocracia, realeza, oligarquia e mesmo o que é uma república. Então, a pessoa precisa ter um domínio básico disso aí para entender o que é justiça, e um advogado vai trabalhar com justiça. Então, meus amigos, não esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos, seguidores e colegas, para que eles também tenham acesso a esse material que pode ser fundamental para eles serem aprovados na prova da OAB. Um grande abraço, votos de bons estudos e uma boa semana, professor Leandro Cordioli.